Vamos voltando aqui às mentiras protestantes, né? Tentando provar, justificar o fundamento da somente sola escritura. Ou sola de chinelo. Eu acho que é mais sola de chinelo do que sola escritura, porque a palavra sola escritura não tem, mas a palavra, a verdade será conhecida pela igreja, tem Efésios 3:10. Que igreja? As apóstolos 2 aqui foi confiado. Que igreja? Mateus 16:18. Sobre tipo de eu edificarei minha igreja. Que igreja? Constituiu primeiramente os apóstolos. 1 Coríntios 12:28. As apóstolos 2:42. Tem uma doutrina. Perseverar na doutrina dos apóstolos. E etc. Está na Bíblia, mas isso não é só a escritura. De novo, ele está indo para o espantalho, soca, esmurra o espantalho e acha que está refutando só a escritura. Só a escritura não é acreditar que somente o que está na Bíblia é verdade, de forma geral, jogada assim. Senão eu não posso acreditar no meu professor de matemática que me ensina Bhaskara, porque nem a palavra Bhaskara, nem o conceito de Bhaskara está na escritura. Agora, então eu vou desacreditar do meu professor de matemática? Vou desacreditar da... Que tem a ver? Isso que é espantalho. Que tem a ver meu professor de matemática com só a escritura? O que é só a escritura? Eu só fico com a escritura, eu não acredito no magistério, eu não acredito na tradição, porque a minha interpretação é suficiente, como diz Lutero. Eu tenho o Espírito Santo, então posso interpretar a minha cabecinha, a minha maneira. Isso que é o conceito, um dos solas da Reforma Protestante. Negar, 1 Timóteo 3,15, que é negar a coluna sustentáculo da verdade. Da onde que vem toda a verdade? Da onde vem todo o respaldo? Como você tem essa escritura? Como foi compilada? Como foi organizada? Como foi preservada? Como foi pregada? Como foi anunciada? Primeiro os apóstolos viveram, depois escreveram. Porque se pegar em João 21:24, este é o discípulo que dá testemunho de todas essas coisas. E escreveu. E sabemos que é digno de fé o teu testemunho. Jesus fez ainda muitas outras coisas, se fosse escrita uma por uma. Penso que nem o mundo inteiro poderia conter-se os livros que se deveria escrever. Olha só. Então quer dizer o quê? Cristo fez muitos milagres e prodígios. Não estão aqui. Os apóstolos fizeram muitos feitos também, não estão aqui, porque foi guardado e preservado pelo magistério e pela tradição. Quem te garante que o livro de Atos dos Apóstolos foi São Lucas que escreveu? Quem te garante o livro de João? Quem foi João que se escreveu? Quem te garante o livro de São Mateus, São Marcos, São Lucas? Foi eles realmente. A igreja. Porque Efésios 3:10, a multiforme da sabedoria, a Bíblia católica, a divina diversidade da sabedoria foi conhecida pela igreja. Que igreja? A quem foi confiada? Os apóstolos 2. Primeiro pregado oralmente, depois escrita pelas mesmas fontes. Em 2 torneiras não jorra 2 águas. Tem mais de 60 milhões de igreja. Cada uma jorra uma água. Não, é uma só fonte. É um só batismo. É uma só fé, Efésios 4:5. Um só Senhor. Então, se é um só Senhor, é uma só doutrina. Se é um só Senhor, é um só pastoreio. Se é um só Senhor... Sem comentário, né, meu amigo protestante? As descobertas científicas que vão acontecer até o fim do mundo, não é isso. Já falei a definição aqui de que a Bíblia não é só como o Guilherme falou, que é a coisa mais importante e você tem outras coisas importantes. O protestante também tem outras coisas importantes. Inclusive a tradição é importante para o protestante. Mas a Bíblia é a única regra de fé e prática. Se fosse importante para... Já dei resposta a esse vídeo, mas... Se fosse importante para vocês, vocês reconheceriam o magistério. Não está vivendo essas divisões. Porque a Mundial prega uma coisa, porque de Macedo prega outra coisa, a Triangular prega outra coisa. É uma bagunça, é uma torre de Babel. Cada um prega a sua própria cabecinha. Esse é o conceito da somente escritura. Essa baderna de divisões. Se você pegar 10 pastores e dar um microfone para ele, cada um vai falar uma coisa.
Inclusive, a tradição é importante para o protestante. Mas a Bíblia é a única regra de fé e prática infalível. As outras coisas, embora importantes também, não são infalíveis. Existe um motivo para isso. Será que para os primeiros cristãos somente a Escritura é regra de fé infalível? Vamos ver que os pais da igreja nos ensinam. Porque nós se inspiramos e acreditamos, degustamos, estudamos sobre os argumentos dos pais da igreja, que são filhos da igreja, não da igrejas, né? Vamos ver aqui primeiro, o primeiro aqui, vamos ver. Realmente, ó. Aqui, ó. A ideia de que todos os pais da igreja defendiam exclusivamente a tradição contra a visão só escritura, né? É debatida, pois os pais valorizavam tanto a escritura quanto a tradição viva, sem separá-la, como em debates modernos. Ó. Não tem como você negar a tradição e a escritura. Olha só. Eles viram a escritura como autoridade suprema e suficiente dentro do contexto da igreja. Ó. E não de forma isolada, defendendo a tradição como a interpretação correta dos apóstolos. Olha só, os primeiros cristãos, eles não defendem essa visão protestante. Tem como só ser a base, a escritura, como isolado somente a escritura e negar ao magistério, que tem a interpretação correta que vem do fundamento dos apóstolos. Apóstolo 2, a quem foi confiado. 1 Coríntios 2, constituído primeiramente os apóstolos. Então, se você vai seguir a tradição e o magistério, você vai ter a interpretação correta da sola escritura. Não somente a escritura. Aí, se você pegar como regra de fé somente a escritura, você não vai ter a interpretação correta. Você vai interpretar de acordo com a cabeça do pastorzinho da esquina, ou da igrejinha fundo de quintal, ou o pensamento desse herege aí. Papel da tradição na igreja primitiva. Defesa da fé. Pais como Irineu de Leão e Tertuliano recorreram à tradição apostólica. Porque eles não recorreram diretamente somente à escritura. Regra de fé, como diz o protestante. Por isso que há interpretação individual. O eunuco não teve interpretação pessoal, precisou de um membro da igreja, Atos Apóstolos 8 ali, 29 em diante. Para ter o entendimento salvífico correto. Recorrer à tradição apostólica, a fé passando pelos apóstolos aos bispos para combater heresias como o gnosticismo, principalmente quando os hereges distorciam o sentido da escritura. Os caros protestantes estão ressuscitando as heresias do gnosticismo daquela época, isso é somente regra de fé, escritura, tal, etc. E foi refutada por Santo Irineu Tertuliano. Tradição não é a tradição humana. Como ele está citando a tradição farisaica, tradição humana, cara. Mateus 15 ou Marcos 7, se você preferir, certo? Eles não viam a tradição como preceito de homens, mas como o depósito fiel da fé, que incluía o credo e a interpretação da escritura na igreja, a autoridade unificada. A tradição era vista como a lente pela qual a escritura deveria ser interpretada, não como uma entidade separada ou superior a ela. Visão da escritura pelos pais da igreja. Suficiência material. Muitos pais, Atanásio e Agostinho, afirmavam a suficiência da escritura para celebrar a verdade, mas sempre encorada na igreja.
Cara, tem muita coisa aqui, ó. Muita. Que é só para você entender o que? O contexto. Para você entender que esses caras são mentirosos. Vamos ver outro aqui, ó. Santo Inácio de Antioquia. Ele era só escriturista? Lucas Mosoli tem um vídeo dele, que eu já estudei sobre isso aí. Ele diz que todos os pais da igreja eram adeptos à só escritura. Cai em contradição, cara. O Santo Inácio de Antioquia, 305 a 107, ó. Defendeu firmemente a tradição apostólica e a autoridade da igreja. Hierarquia herárquica não assola a escritura, somente a Bíblia. Como discípulos do apóstolo João, Inácio enfatiza a obediência ao bispo e a unidade da igreja e a Eucaristia como pilar, argumentando que a verdadeira fé vem dos apóstolos e é transmitida pela igreja. Ó. Tradição e magistério, autoridade da igreja, onde está Cristo não está... Onde está Cristo, ó, fala de Cristo, está a igreja, ó. Ele foi o primeiro a usar o termo igreja católica universal e afirmou onde está Cristo, Jesus, aí está a igreja católica. Então não tem como. Santo Agostinho diz, eu só não creria na Bíblia se não fosse por causa da igreja. Eu só creio na Bíblia por causa do magistério, por causa da igreja, que é a coluna sustentável da verdade. Santo Agostinho. Autoridade da igreja. Agostinho via a igreja como o instrumento que distingue o que é verdadeiramente a palavra de Deus e o que é heresia. Sim, a frase mais famosa de Santo Agostinho, eu não creria no evangelho se a isso não me levasse a autoridade da igreja católica contra a carta de Manly 5,6 referente sua visão de que a igreja é o lugar seguro para a interpretação e o reconhecimento da escritura. Ele em si considerava a igreja a garantia da verdade e não a Bíblia sozinha. Aqui já cai por terra todo o vídeo desse cara. Agora eu vou mostrar o vídeo para ele. Agora seus olhos vão se abrir, a escama vai cair, como caiu de Saulo lá dos Apóstolos 9. Outras coisas, embora importantes também, não são infalíveis. E existe um motivo para isso. Porque a Bíblia foi montada depois que ela foi escrita. Quando São Paulo estava escrevendo para Coríntios, ele não imaginava que iria existir um compilado de textos que nós chamaríamos de Bíblia. E nem passava pela cabeça dele, entendeu? Quando, sei lá, Mateus vai fazer as anotações, ele não estava pensando que haveria entendeu? Muito problemático isso aqui que ele está falando, porque o próprio texto bíblico refuta ele. Ele diz que quando Paulo estava escrevendo as suas cartas, por exemplo, para Corinto, as suas cartas para Timóteo, para os romanos, ele não tinha consciência, nem passava pela cabeça dele que aquilo ali ia virar escritura. Será? Não. Ia ser canonizado, certo? Não é isso que 2 Pedro 3,15 nos diz. Veja bem, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras. Pedro está se referindo às epístolas de Paulo, seus escritos, como escritura, porque alguns ignorantes deturpam os escritos de Paulo. Quem são esses ignorantes? Que vão fundar a igreja. Mateus 2,25, toda divisão será dispersa. 1 Coríntios 1,10, rogo-vos, irmão, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejam em pleno acordo, que não haja entre vós divisão, viver em boa harmonia do mesmo espírito, do mesmo sentimento. Olha só, Paulo já está te instruindo para não ter divisão. Mesmo pensamento, unidade. Que Paulo perseguia a igreja, tal, etc. Que sentido que Paulo está dizendo ali? Ou São Pedro está dizendo? Que as cartas de São Paulo é muito difícil ser compreendida. Como
os escritos de São Paulo vai ser compreendido e interpretado corretamente pela coluna sustentáculo da verdade, porque ele deixa bem claro aqui, ó, segundo Pedro, olha só como o pensamento de sólida escritura, cada um interpreta a sua maneira, a sua cabecinha, ó. E segundo Pedro 20, São Pedro diz bem claro que não podemos ter uso pessoal e interpretação pessoal, certo? E o mesmo apóstolo que escreveu isso, está escrevendo aqui, ó, segundo Pedro 3, ó, só você meditar, segundo Pedro 1:20, segundo Pedro 2, do 1 ao 3, ele fala, assim como houve entre os povos falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos doutores que introduzirão disfarçadamente seitas perniciosas. E negando assim o Senhor que os resgatou, atrairão sobre si uma ruína repentina. Muitos seguirão nas suas desordens e serão deste modo a causa do caminho da verdade ser caluniado. Movido por cobiça, eles vos vão explorar por palavras cheias de astúcia. Há muito tempo a condenação ameaça e sua ruína não dorme. Está falando dos falsos profetas, dos falsos mestres. Agora, segundo Pedro 3, ele citou 15, né? Só reconhecer que a longa paciência de nosso Senhor vós é salutar, como também vosso caríssimo irmãos Paulo vos escreveu, segundo o dom de sabedoria que lhe foi dado. O dom de sabedoria que foi dado. Quem inspira os apóstolos? Só você pegar João 16:3, o Espírito Santo. Vocês não falarão por si próprios. E esse Espírito Santo desceu aonde? Esse Espírito Santo assiste quem? Qual igreja? É divisão? Não, a quem foi confiado. Segundo Pedro, ou segundo Coríntios 3:6. Ele que nos fez ministros aptos da nova aliança. Interessante. Agora 16, ó. Ele fez em todas as suas cartas, nas quais fala nesses assuntos. Nela não há alguma passagem nelas há algumas passagens difíceis de entender, ó. Como vamos entender essas passagens? Como vamos compreender essa passagem? Por isso que tem o magistério, por isso que tem o Espírito Santo, que inspira pessoas que foi confiado, que são os bispos, sucessor dos apóstolos, tal, etc. Ó, nela, algumas passagens difíceis de entender, cujo sentido, o espírito ignorante, ó, vocês protestantes, pouco fortalecido, deturba. Olha só, cara, tá falando de vocês. Gálatas 7:2, Evangelho, apenas pessoas que se meio confusão. Segundo Coríntios 11:4, irão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente, por inspiração de outro espírito. Tá difícil, meu amigo. Espírito ignorante ou pouco fortalecido, deturbam para sua própria ruína, como os fazem também como as demais escrituras. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Então você tem que acreditar em 1 Pedro 5:3, que São Pedro está ali em Roma, ali na Babilônia, nome simbólico que é a sede hoje. Aí vocês negam. O que São Paulo que São Pedro está falando aqui a respeito de São Paulo? Só você pegar aqui, ó. Gálata. Quem são esses que perturbam o Evangelho? Denigra o Evangelho, tem uso pessoal, interpretação pessoal, tal, etc. Ó. Gálatas 7. De fato, não há dois evangelhos, apenas pessoas que se meio confusão entre vós e querem perturbar o Evangelho de Cristo. Ó, o 9. Repito o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente, é que receber seja excomungado. Difícil, cara, difícil. Que é a quarta resposta, né? Sei lá quanta resposta. Simples, pô. Vemos falas de paz da igreja, vemos aqui que no Atos dos Apóstolos 8, que o diácono Felipe interpreta para ele, que é um membro da igreja, aqui, ó, a interpretação correta. Se ele interpretasse aqui a sua maneira, ele ia ter uma interpretação errônea da sua própria cabecinha. Aqui, ó. Atos 8, 30 ao 31. Filipe aproximou-se e viu que o eunuco lia a profecia de Isaías. Ele perguntou-lhe, porventura entende o que está lendo? Ele falou, não, entendo tudo, Filipe.
Se ele interpreta a sua maneira, não quer a interpretação do magistério, ele vai interpretar de acordo com a sua cabecinha. É isso que é o fundamento. O protestantismo Lutero, ele se revoltou contra a igreja e começou a interpretar a escritura com sua própria visão. Virou a Torre de Babel. Respondeu 31. Como é que posso ser não alguém que me explique, ó? Então, se você não tem essa humildade que o eunuco teve, como eu vou entender a interpretação da Escritura? O magistério, os pais da igreja, e etc, e etc. Para não ter essa Torre de Babel que você vê aí. Aí o cara tá defendendo isso, a igrejinha dele prega um Jesus diferente. A outra igrejinha do Lucas Gonçalves prega outro Jesus diferente. A igrejinha de Tiago Dutra pega outro Jesus diferente. A igrejinha lá do Eliseu prega outro Jesus diferente. O pentecostal, né? O pentecostal. Simples, cara. A Torre de Babel. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.